A expedição ao Titanic teve um desfecho trágico com a implosão catastrófica do submersível Titã e a morte dos 5 passageiros, incluindo o fundador e CEO da empresa OceanGate, fabricante do submersível. Uma implosão catastrófica em um submersível ocorre quando a pressão externa excede a resistência estrutural do casco do submersível, resultando em um colapso súbito e violento. Isso pode levar ao rompimento do casco e à entrada rápida da água, resultando em danos graves ou até mesmo na destruição completa do submersível. A implosão catastrófica é um evento extremamente perigoso e potencialmente fatal para todos os ocupantes do submersível. Apesar da confirmação das mortes pela Guarda Costeira dos Estados Unidos na última quinta-feira, 23, ainda há poucas respostas para as perguntas sobre o incidente, como: seria possível evitar essa tragédia? Apesar da falta de clareza sobre a verdadeira causa da implosão, alguns especialistas apontaram sinais de alerta evidentes sobre a segurança do Titã antes da expedição até os destroços do Titanic. Nesse vídeo vamos listar 5 erros gravíssimos que contribuíram para o acidente do submersível da OceanGate Titan. Mas antes de continuarmos, sejam todos bem-vindos ao canal Fatos Insólitos. Aqui você vai encontrar conteúdo de qualidade sem enrolação. Então se inscreve no canal e deixa o seu joinha. No fim do vídeo, eu deixei algumas perguntas para você responder e compartilhar a sua opinião. Agora quero explicar a diferença entre submarino e submersível. Basicamente, os submersíveis são embarcações menores e geralmente utilizados para fins científicos, exploratórios ou específicos. Eles podem levar algumas pessoas. Os submarinos são embarcações maiores, projetadas principalmente para fins militares ou operações estratégicas. Eles são capazes de levar uma tripulação. Um submarino militar atingiu o recorde mundial de profundidade atingida, sendo 1.027 metros de profundidade, enquanto um submersível atingiu o solo da Fossa das Marianas, batendo o recorde mundial de profundidade, com 10.928 metros. Sabendo desses fatos, agora vamos apresentar alguns erros que podem ter sido ignorados pela empresa OceanGate dias antes da trágica expedição. 1. Casco do submarino. Um dos erros principais destacados pelos especialistas é o tipo de material usado no casco do submersível Titã, fabricado pela OceanGate. O submersível consistia em 2 cúpulas de titânio conectadas por um cilindro de fibra de carbono com 5 polegadas de espessura. Embora o titânio seja uma escolha recomendada para a fabricação de submersíveis devido à sua resistência à pressão, a combinação com a fibra de carbono, que é mais leve, pode ter sido uma decisão inadequada. Isso ocorre porque a fibra de carbono não possui a resistência necessária à compressão para uma expedição até os destroços do Titanic, localizados a uma profundidade de 4 quilômetros. A OceanGate, portanto, foi previamente alertada sobre os riscos de segurança relacionados ao uso desse material. Essa preocupação foi documentada em um processo judicial de 2018, movido por um ex-funcionário da empresa fabricante do submersível. E o CEO da empresa, Stockton Rush, admitiu estar ciente de que havia quebrado algumas regras. Em uma entrevista em 2021, com o youtuber mexicano Alan Estrada, ele declarou: "Acredito que as quebrei com lógica e boa engenharia ao meu lado. Fibra de carbono e titânio? Existe uma regra de que você não deve fazer isso." 2. Sistema de alerta sonoro. O ex-funcionário da OceanGate, David Lockridge, também levantou preocupações sobre o sistema avançado de monitoramento acústico. Essa tecnologia foi projetada para detectar falhas no casco do submersível. Segundo a análise de Lockridge em 2018, o sistema era considerado efetivamente inútil, uma vez que o aviso sobre possíveis danos seria dado apenas milissegundos antes de ocorrer uma implosão catastrófica. No entanto, a OceanGate recusou-se a seguir a recomendação do ex-funcionário, alegando que o submarino era construído a partir de um produto sólido e seguro para garantir a segurança dos passageiros e da tripulação. 3. Inexistência de certificações. Não há evidências de que o submergível Titã tenha sido submetido a testes rigorosos de segurança, de acordo com os padrões estabelecidos pelas agências reguladoras.
Durante as operações de busca do submersível ao longo desta semana, antes da confirmação de uma implosão catastrófica pela Guarda Costeira dos Estados Unidos, o jornalista David Pogue, que embarcou no Titã em 2022, relatou ter assinado um termo de responsabilidade, relatando todos os tipos de morte que ele estaria sujeito ao realizar a viagem. Isso indica que o submersível pode não possuir as certificações adequadas que garantiriam sua conformidade com as normas de segurança estabelecidas pelas autoridades competentes. O termo de responsabilidade incluía uma cláusula que afirmava: esta embarcação experimental não foi aprovada ou certificada por nenhum órgão regulador. Essa cláusula ressalta que o submersível Titã não recebeu aprovação oficial ou certificação de qualquer agência reguladora, indicando que o submersível estava sendo utilizado de forma experimental sem a validação das autoridades competentes. 4. Alertas de ex-funcionários ignorados. Juntamente com David Lockridge, vários outros ex-funcionários da OceanGate saíram da empresa fabricante após levantarem preocupações sobre possíveis falhas na segurança do submersível. Em 2009, Rob McCallum, explorador e ex-consultor da OceanGate, decidiu deixar a empresa. De acordo com o portal Insider, uma das razões para sua saída foi a preocupação com a velocidade de produção do submarino, que estava em fase de construção naquela época. No caso de Lockridge, sua demissão ocorreu em 2019, logo após ele ter preenchido um relatório de segurança destacando as melhorias necessárias no casco do submersível Titan. O ex-funcionário foi convocado para uma reunião com o CEO da OceanGate e, em seguida, dispensado como retaliação por ser um denunciante. Ele posteriormente entrou com uma ação contra a empresa no mesmo ano. Por sua vez, a OceanGate alegou que Lockridge havia compartilhado informações confidenciais com partes externas e contestou a veracidade do relatório do ex-funcionário, acusando-o de fraude no processo. 5. Problemas com expedições anteriores. Antes da expedição atual até os restos do Titanic, o submersível Titã já havia enfrentado incidentes e falhas em expedições anteriores. No ano de 2021, uma viagem foi interrompida devido a problemas na bateria, resultando na necessidade de o transporte ser manualmente fixado à plataforma elevatória. Essa operação deveria ter sido realizada de forma automática, conforme consta em documentos judiciais obtidos pelo The New York Times. No ano seguinte, em 2022, durante a viagem, o submersível perdeu contato por várias horas, conforme relatado pelo jornalista David Pogue. Então, com todas essas informações, podemos verificar que a viagem não era segura. Mas cada dia que passa, os bilionários estão mais interessados em passeios de alto risco. Então você acha que a tragédia foi um acidente ou uma negligência da empresa? Você teria coragem de fazer essa viagem se não tivesse acontecido a implosão do submersível? Qual aventura de alto risco você teria coragem de realizar? Muito obrigado, não esquece de se inscrever e deixar o joinha.